não é fácil compreendermos como é que no mundo perfeito surge a imperfeição. Como no nosso planeta, que havia sido criado por Deus com tantas belezas naturais, o pecado encontrou lugar. De fato, o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Mas o mal, ele teve a sua origem no céu e não na terra. No estudo de hoje aprenderemos um pouquinho mais sobre a origem do mal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Casa. Saiba que é muito bom ter você aqui participando desse momento tão especial de estudo sobre a Palavra de Deus. Saiba que a Bíblia fechada é um livro comum, porém, quando ela se abre, é a voz de Deus a nos falar. Essa é a quarta semana que estamos juntos e o tema que hoje iremos tratar é sobre a origem do mal. E para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, eu tomei como base um estudo de mesmo tema do canal Vai na Bíblia, liderado pelo Esdras Savioli. Vamos tentar entender por que acontecem tantas tragédias, por que pessoas boas sofrem, ou por que tanta gente inocente morre. Esse é um tema que de fato atrai, pois desperta muita curiosidade. E nós temos o hábito aqui de nunca estudarmos o livro de Deus sem antes orarmos. Então eu queria convidá-lo a você orar comigo, fechando seus olhos. Te agradeço por esta oportunidade, Senhor Deus, de mais uma vez estar estudando a Tua Palavra. Senhor Deus, ilumine a nossa mente para que entendamos, Senhor Deus, o propósito desse estudo e o que Tu queres revelar para nós. É o que nós choramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou por que essas coisas ruins estão acontecendo comigo? Você já passou por algum momento muito turbulento na sua vida e chegou a questionar a existência de Deus e por que tal coisa está acontecendo? Saiba que é na Palavra de Deus que nós encontramos resposta para isso. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o mal não teve a sua origem no planeta Terra. E antes de prosseguirmos, eu queria fortalecer o meu pedido para você se inscrever nesse canal, se você ainda não é um inscrito, ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo. E por que isso é importante? A partir da semana passada, no estudo 3, nós iniciamos os estudos temáticos. E a cada assunto que trataremos aqui é muito importante que você acompanhe para não ficar perdido, pois o que trataremos no assunto 15 tem a ver com todo o raciocínio que a gente vai construindo ao longo das semanas. E sobre curtir e compartilhar, quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse tipo de assunto é relevante e começa a espalhar para mais gente. A minha intenção é que façamos uma campanha nacional de estudos da Bíblia, então eu conto com a sua ajuda. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, tanto as visíveis quanto as coisas invisíveis. E tudo que Deus criou foi bom, mas algo certamente aconteceu para que uma de suas criaturas se rebelasse e se tornasse o seu inimigo. Para entendermos o que aconteceu, podemos tomar como base os textos que estão em Ezequiel e Isaías. Apesar de serem profecias dirigidas aos reis da Babilônia e de Tiro, tais passagens tomam proporções muito além do que poderia ser declarado para qualquer ser humano. Tanto o texto em si quanto o contexto mostram claramente que se trata de uma referência à origem de Satanás. Em Ezequiel 28 fala de um anjo que foi criado de uma forma especial. Em Isaías 14 o chama de estrela da manhã, que na tradução para o latim fica Lúcifer. Ele é descrito como um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Criado por Deus como um querubim, um anjo de alta hierarquia que provavelmente era o responsável por comandar a glorificação e a exaltação de Deus. A Bíblia diz que desde o dia em que ele foi criado, ele permaneceu inculpável em seus caminhos, até que algo aconteceu. O texto de Ezequiel continua dizendo que num determinado momento se achou injustiça, perversidade e maldade em Lúcifer. Explica que por causa da sua beleza e do seu esplendor, este se corrompeu e se tornou orgulhoso. Em Isaías diz que o desejo do seu coração era estar acima de todos os anjos e ser como Deus. Na verdade, a soberba de Lúcifer se tornou tão absurda que chegou ao ponto dele achar que seria possível tomar o lugar de Deus e usurpar de uma glória que pertence unicamente ao Criador do universo. E por conta dessa rebelião, Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário ou opositor, além de vários outros nomes e títulos que revelam a sua natureza. Também é chamado de diabo, que quer dizer caluniador, difamador e acusador.
Então trata-se de um ser espiritual, pessoal, extremamente poderoso e totalmente maligno. Jesus refere-se ao diabo como sendo o inimigo de Deus, homicida, pai da mentira e príncipe dos demônios. Inclusive, ao que tudo indica, durante um certo período ele convenceu outros anjos a também se rebelarem contra Deus, provavelmente oferecendo alguns privilégios caso tivesse o apoio desses anjos. Agora, como isso é possível? Como o mal pode ter surgido no coração de Lúcifer e também ter corrompido outros anjos se são seres criados por um Deus perfeitamente santo? Isso demonstra como a obra de Deus é maravilhosa, pois assim como os seres humanos, os anjos foram criados com o poder de tomar decisões morais e reais. Deus dotou a sua criação de uma natureza tão livre que permitiu até mesmo uma rebelião. Mas entenda, Deus permitiu o mal, mas jamais compactuou com ele. Sendo assim, Satanás foi expulso dos céus. E nessa expulsão, Satanás não estava sozinho. Quando lemos Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que a cauda do dragão, que pelejava com Miguel, arrastou a terça parte das estrelas do céu. E estrelas nessa profecia quer dizer anjos. Após o banimento de Satanás dos céus e sua chegada na terra, em um dado período da história, a Bíblia nos apresenta a criação de um ser, que não somente glorificaria a Deus, mas que seria também a imagem da sua glória. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sendo razão mais que suficiente para que Satanás odeie o ser humano e faça de tudo para destruí-lo. E o primeiro passo que o diabo deu nessa direção foi no Éden, onde Deus colocou o homem e o autorizou a comer livremente de todas as árvores, exceto uma, a que lhe causaria a morte, pois foi justamente do fruto dessa árvore que o homem comeu. Parece ironia se não fosse trágico, pois o homem desobedeceu à única proibição dada por Deus que visava seu próprio bem. Mas também é interessante observar como isso aconteceu. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 3, e diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Percebe que a intenção do diabo era sondar Eva para saber o nível de entendimento que ela tinha acerca da proibição? Quando Eva acrescenta algo sobre a ordem dada por Deus, não podemos nem tocar, o diabo percebe uma vulnerabilidade na sua fala e acusa Deus de estar mentindo. No versículo 4, Satanás declara: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. E no versículo 5 lhe acrescenta: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo não só disse que eles não morreriam, como também disse que na verdade seriam como Deus. Ou seja, com o mesmo pecado, fruto de sua ambição, ele tentou o homem, que também pecou. Quando Eva viu que o fruto era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para dar entendimento, comeu, e logo depois ofereceu ao seu marido. Num primeiro momento parecia até que o diabo tinha razão, afinal eles comeram da árvore e não morreram. Mas o pecado trouxe a morte espiritual, ou seja, a separação do homem e Deus, e como consequência futura, a morte física. Numa comparação bem simples entre a separação entre Deus e o homem, é quando acontece com uma folha de uma árvore quando ela é arrancada da sua fonte. Ela deixa de receber a seiva e com o tempo seca e morre. Com o pecado, o homem não só morreu espiritualmente e foi expulso da presença de Deus, como também transferiu o direito legal de posse da terra ao diabo. A partir da queda, toda a descendência de Adão, e isso inclui eu e você, nasceu separada de Deus, à semelhança de Adão. Nós nascemos pecadores num mundo governado pelo diabo. Todo o mal que habita em nós é fruto da desobediência de um único homem, mas que nos representava. A culpa foi de Adão, foi de Eva, foi do diabo, mas hoje também ela é minha e sua. Somos tentados e pecamos por causa do nosso próprio mau desejo, e com toda certeza o diabo contribui muito para que isso aconteça. Onde se encontra o diabo? O entendimento popular é que o diabo se encontra no inferno rodeado por demônios.
De fato, a Bíblia nos ensina que o destino do diabo é o castigo eterno do inferno, porém deixar claro de que ele não está lá agora, mas que na verdade ele circula pela atmosfera e atua nas regiões celestiais, sendo chamado de príncipe das potestades do ar. Contudo, isso não significa que ele seja onipresente, que possa estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O diabo também não é um ser onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Entretanto, trata-se de um ser milenar, que conhece a Bíblia e acompanha a história da humanidade desde o início. O diabo raciocina, pensa, age e aprende novas formas de deturpar a verdade, a fim de enganar e manipular o homem. E mesmo não tendo acesso aos nossos pensamentos, é através do que fazemos ou falamos que ele conhece e percebe as nossas inclinações, desejos e fraquezas. Apesar de ser poderoso, o diabo não é onipotente, e existem coisas que ele não pode fazer. Aliás, ele só pode agir dentro dos limites estabelecidos por Deus, e a permissão que Deus concede ao diabo envolve questões complexas e que geram certos questionamentos. Dentre eles, o principal é: por que Deus ainda permite que o diabo continue praticando o mal no mundo? A resposta não é tão simples, pois envolve a soberania, a eternidade e a onisciência de Deus. Neste momento, o diabo está colocando em prática toda a maldade que antes da queda era uma intenção. Deus já julgou e condenou o diabo, não somente pela intenção, mas também pelo que ele fez. E a explicação para isso é que para nós, que estamos limitados pelo tempo, o diabo ainda está fazendo, mas para Deus, ele já fez. Mas se o diabo não é onisciente, onipresente e onipotente, como ele pode conhecer detalhes da vida de cada ser humano que vive sobre a Terra? A resposta está na existência dos demônios. Ao que tudo indica, os anjos que caíram com Satanás agora são demônios que atuam debaixo do seu governo. Inclusive, como no caso dos anjos que servem a Deus, também existe uma hierarquia entre os demônios, uns menos e outros mais poderosos. A verdade é que os demônios são tão numerosos que multiplicam a presença do diabo, dando a impressão dele ser praticamente onipresente. Dessa forma, tanto o conhecimento que ele tem a respeito de nós, quanto a capacidade dele agir em nossas vidas, também se multiplica. Já a forma de atuação dos demônios é a mais variada possível. Podem atuar tanto na influência, através de pequenas sugestões, como até mesmo possuir o corpo de uma pessoa. Além disso, causar enfermidades, curar enfermidades para produzir o engano, induzir comportamentos, oprimir e até mesmo matar uma pessoa. Tudo isso preferencialmente de maneira oculta, que nem mesmo a pessoa sabe que está agindo sob influência de um ou mais deles. Para cada situação, o diabo tem uma legalidade, ou seja, uma permissão específica para agir. Contudo, sua principal estratégia sempre será de induzir o homem ao pecado, ofuscando sua mente, seus olhos e o seu coração. É basicamente tentar para que o homem não tenha acesso à palavra e não a leia. Caso ele leia, que ele não entenda. Caso entenda, que ele não creia. E caso creia, que ele não ponha em prática. Para cada um desses estágios, ele se utilizará de uma medida diferente. Mentiras que apontam para uma direção oposta da verdade, negando inclusive a existência do próprio diabo. Muitas vezes o diabo ele nega uma mentira com outra mentira para que essa segunda mentira se torne uma verdade. Para promover o engano, ele apresenta algo ruim com aparência de bom e também mantém algo de ruim com aparência de ruim mesmo, fazendo com que o homem pense estar no caminho certo, quando na verdade ele permanece no caminho do erro. E você pode se perguntar, o que o diabo ganha com isso? Qual o objetivo dele? Primeiro é importante lembrar que o diabo é homicida. Ele odeia o ser humano e tem o prazer de nos causar sofrimento. Segundo, que ele já está condenado e lhe resta pouco tempo. Sendo assim, todo o seu esforço está em levar o homem para a mesma condenação, a eternidade no inferno. A principal forma de atuação e influência do diabo sempre foi e sempre será através do engano. Não existe nenhum outro ser no universo que supere o diabo na arte de convencer as pessoas a acreditarem na mentira e desprezarem o conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento bíblico. Uma vez que entendemos que a Bíblia é a completa palavra de Deus e fonte de toda a verdade, ela se torna o único livro no mundo capaz de revelar de forma segura
todas as mentiras do diabo. Lembre-se, a ação do diabo é através da mentira. Ele mente sobre a possibilidade de arrependimento que ele não tem, mas nós temos. Ele mente sobre a salvação pela fé. Ele mente sobre o perdão de Deus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo de Deus, sobre a vida eterna. Não é aparecendo com chifre, rabo e tridente que o diabo promove o engano. Afinal, quem adora uma imagem do demônio sabe muito bem o que está fazendo. Agora, quem adora ou venera uma imagem celestial pode sim estar adorando ao diabo. Por causa do pecado, nós já nascemos com uma condição natural de condenação. Então, o trabalho do diabo é apenas nos manter nessa condição em que nós já nos encontramos, nos deixando cegos e escondendo sempre de nós o amor de Deus e a salvação que há somente em Jesus Cristo. Aquilo que o diabo procura ocultar, Deus, em sua infinita sabedoria, já nos revelou através da sua palavra. Aquele que é absolutamente justo e perfeito em tudo o que faz, já julgou e condenou o diabo e nos deu a possibilidade de reconciliação através da nossa fé em Jesus Cristo. Demonstrando com todo o seu amor e poder, através da morte de Jesus em nosso lugar e de sua ressurreição dentre os mortos. Só Jesus pode nos livrar das garras do diabo e nos conduzir para a vida eterna. E assim o nosso quarto estudo chega ao fim e eu te vejo na próxima semana. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sino das notificações e compartilha esse conteúdo, tá ok? Meu nome é João Sena e não se esqueça, Jesus te ama.